feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. RECT. No dia 3 de agosto, o REC Renda Imobiliária, que é o RECT 11, administrado pela BRL Trust, gerido pela REC, fundo que tem 78.585 cotistas. O RECT locou mais uma sala de 465 metros quadrados lá em Brasília, no Centro Empresarial Parque da Cidade, por 5 anos, para um instituto que pertence à Enel Brasil. Então, não é uma locação direta para a Enel, né, que é uma empresa gigante de energia multinacional, mas para uma controlada dela. Com isso, a taxa de vacância do portfólio passa a ser a de 10,99%. Curtinho, como sempre, até brinquei, daqui a pouco eu vou colocar aqui a entrevista que gravei com o Moise Politi, até brinquei que não passa 15 dias sem ter um fato relevante de algum fundo da REC aqui no Fatos Relevantes, né? Então, eu aproveitei que consegui bater um papo com ele, também saiu um fato relevante do Helg, que tem menos de 10 mil cotistas, mas já que a gente ia falar sobre esse, aproveitei e falei sobre os dois. Então, vou colocar aqui o vídeo dessa conversa, você aproveita mais um bate-papo com o Moise Politi. Deixa eu achar meu arquivo aqui. Primeira entrevista do dia, então. Olha, se ficar mais do que 15 dias sem um fato relevante vindo da REC, tem alguma coisa errada, viu? E aí, não dá, se eu for entrevistar o Moise todos os fatos relevantes, ele vai aparecer mais tempo do que eu aqui no programa. Mas é sempre muito bem-vindo, Moise. E aproveitando que essa semana, no dia 3, 2 fundos divulgaram fatos relevantes, né? Vamos comentá-los, começando pelo RECT, que anunciou mais uma alocação. Legal. Bom, então, tem 2 fatos relevantes. O primeiro deles é do RECT 11, né? Que é a alocação de um espaço não tão grande em Brasília, para Enel, que é a empresa italiana de energia elétrica, né, que atua no Brasil, e dessa forma, completando a totalidade dos espaços que pertencem ao fundo em Brasília. Então, 100% do imóvel em Brasília está alocado. Quer dizer, em princípio, uma região a menos como preocupação. Né? Foi um contrato que não foi fácil de negociar, porque a empresa tinha que reportar sempre a matriz e coisas desse tipo. Levou quase 3 meses, talvez um pouco mais, entre visita, arquitetos e contratos e assinaturas e tudo mais, mas finalmente assinamos. Né? Isso reduz a vacância, o que é bom, né? E mostra que existem algumas empresas que ainda acham que o escritório tem o seu mérito, né? Obviamente, trazendo um pouco, vamos dizer, de minha visão de mercado de escritórios, o efeito da pandemia ainda não terminou. O que significa? Ainda existem empresas que têm pensado a respeito de devolver escritórios e ir para casa, né? Então, o nosso desafio é reduzir a vacância e, quando acontecer uma devolução, se eventualmente acontecer, a gente ir lá e tentar achar novos inquilinos, né? O que eu estou querendo dizer é que não é uma redução de vacância constante nas regiões. A gente vê mesmo em outras regiões que não são do nosso fundo, né? A gente vê que existem devoluções e novas vacâncias. Então, é um desafio contínuo. Às vezes a gente brinca e fala que é enxugar gelo, né? Porque o cara devolve e aí você tem que alugar de novo e tal. Mas no médio e longo prazo, nós acreditamos que possamos reduzir a vacância do fundo, né? Qual que é o nosso desafio? Fora reduzir vacância, é decidir, né? Porque nós temos o fundo, o RECT, ele tem 1 ano de tranquilidade com relação ao seu fluxo de caixa. Nós temos que, ao longo desse ano, decidir se é bom vender imóveis ou não. Por quê? Qual que é a fórmula? Se você acha que o imóvel vai valorizar acima da inflação, que é o custo da dívida, a decisão gerencial é de ficar com o imóvel, porque no médio prazo ele vai aumentar a riqueza dos investidores. Se a gente acha que esses imóveis não vão valorizar acima da inflação, tem que vender, né? Nós temos 6 ou 7 imóveis diferentes, então cada um deles tem uma dinâmica diferente. Então um deles fala, esse já não vai valorizar. Então se a gente conseguir vender e retirar a dívida, é uma boa.
Outro a gente fala, não, esse ainda tem para ganhar com relação à inflação futura. Então, a decisão é manter e continuar com o passivo. Então, é esse o nosso desafio. Reduzir vacância e decisão estratégica de venda ou não dos imóveis. O meu desafio, Moisés, é o home office. Eu realmente entendo, concordo com você que nem todo mundo se decidiu, mas a gente está aqui gravando, eu estou ouvindo a galinha pintadinha e minha cachorra está latindo. Eu não consigo entender como as pessoas ainda têm dúvidas sobre as vantagens de estar trabalhando num escritório, mas cada um com a sua realidade. O fato relevante, como costumeiramente, ele não fala de impactos no rendimento. Posso entender que tem aí alguma, como que se diz, um allowance, né, com umas concessões para o inquilino no início desse contrato? Sim, sim. Então, tem carência, obviamente, a qual a gente não divulga, né? Mas nós fizemos algo interessante a partir do último relatório e vai aparecer no relatório que nós estamos gravando para amanhã, então já está publicado, né? A gente colocou um gráfico de projeção de aluguéis, né? Ele não é projeção de dividendo, mas ele é projeção de aluguéis. Então, dessa forma, sem ter que dar a divulgação de carência ou valores, coisas desse tipo, o investidor que olhar o relatório, ele vai poder ver a evolução do crescimento dos aluguéis nos próximos 12 meses. Isso faz com que ele tenha uma noção do final das carências e ele tenha uma vaga noção de um potencial dividendo futuro. Não é certeza, porque pode acontecer devoluções, pode ser que o IPCA, a dívida suba muito, então não é projeção de dividendo, mas é projeção dos aluguéis já contratados, né? E então isso nós fizemos no último e alguns investidores gostaram muito, porque falaram, agora a gente tem uma ideia do término das carências e da evolução do crescimento dos aluguéis. É legal porque você não abre uma informação que é sensível, né, para o inquilino e para suas prospecções de inquilinos futuros, e ao mesmo tempo abre a informação que é importante para o investidor, que é o dado global do que se espera da receita do fundo, né? Exato, exatamente. Obviamente, se a gente estivesse alugando a R$500 o metro quadrado, ele ia divulgar e fazer alarde com panelaço, mas não é o caso. Esse é o Moise, muito bom. Eu estava procurando aqui no relatório, mas enfim, o investidor encontra lá. Vamos falar de Helg. Eu vi um fato relevante de várias devoluções ao mesmo tempo e em imóveis diferentes. Então, isso me chamou a atenção. Por que motivo 3 inquilinos, não é isso? Foi uma coisa única ou, de fato, uma coincidência, 3 inquilinos devolvendo imóveis? Exato. Bom, esse fato relevante de devolução de imóveis, ele, em princípio, não tem a ver com pandemia, quer dizer, per si, porque você não faz home office de armazenamento de containers ou de alimentos para distribuição, né? O que aconteceu nos 3 casos foi uma redução de contratos desses inquilinos, porque esses inquilinos, eles alugam espaço, armazém logístico, para manuseio e distribuição de produtos dos seus clientes, né? E nos 3 casos, não foi, por exemplo, relocação, não foi que eles vão ficar em casa, ou não foi por força de ir para um aluguel mais barato, coisa desse tipo. Foi por força de fato, redução de atividade econômica, né? Isso é relacionado ao PIB, a uma eventual redução da atividade econômica. Essa é a nossa interpretação, né? Para deixar claro para quem está assistindo, né? A gente há muito tempo está vendo e falando que a logística está bombando, mas naqueles galpões tomados por operadores de e-commerce, certo? Não é toda a economia que está pujante como o e-commerce. Um dos inquilinos lá, pelo que eu vi, é uma empresa que faz copos ou distribui copos de plástico, coisas assim. Exato. Não é o tipo da coisa que você que está assistindo compra pela Amazon ou pelo Mercado Livre, né? Exato. Então, esse foi um movimento que ele é muito específico da natureza desses inquilinos, né? Essa redução ou esse aumento de vacância de 15% não é uma boa notícia, obviamente, porque após as multas e aviso prévio, você tem uma redução no fluxo de aluguéis. Entretanto,
pode ser uma boa notícia. Eu não vou dar como boa notícia, por quê? Porque a média dos aluguéis, desde isso é informação que está no relatório e vai aparecer de novo, a média dos aluguéis era na faixa de 16, 17 reais o metro quadrado. Nestas regiões que estão muito demandadas, a média de aluguéis praticado é entre 20 e 23 reais o metro quadrado. Né? Então, existe uma possibilidade, né, provável, mas de que a gente consiga alugar a um nível de aluguel mais elevado do que esses últimos 3 que estão saindo, esses últimos 3 inquilinos. Né? Então, a gente tem que ver, o Marcelo, que é o portfólio manager, ele nos deu um aceno de que vai trabalhar firme para trazer novos inquilinos, diz que tem demanda muito forte, extrema, inclusive saiu no jornal, no estado de São Paulo, dessa semana, uma matéria de página inteira sobre o mercado de extrema, de galpões logísticos, que está super demandado, com 100% de ocupação, né? Então, a gente tem uma esperança de que, com um bom trabalho, a gente consiga trazer novos inquilinos com valores de aluguel um pouco superiores ao que estava sendo praticado. Né? Mas tem que esperar, quer dizer, se quando acontecer, a gente faz fato relevante. No caso especificamente desses fatos relevantes, as devoluções estão acontecendo em Camaçari, na Bahia, e em Queimados, no Rio de Janeiro, né? Ainda assim, você é otimista com a demanda desses mercados? Sim, sim. Extrema, Camaçari e Queimados. Extrema também. Sim. Eu que, então, não li eu com acho que sim. Quer dizer, eu às vezes me confundo com as regiões, mas é isso. Vamos explicar que quem está no dia a dia do fundo é o Marcelo, né? O Moise está lá tocando toda a empresa e não as operações, né? Exato, eu não tenho condições de dar conta de tudo, quer dizer, no portfólio de logística é o Marcelo, no portfólio de escritórios é o Marcos Ayala, no portfólio de CRI é o Max Fuji e no FOF é o Guilherme. Então, eles estão no dia a dia, eles têm o pulso de tudo, eu faço parte do comitê, faço parte das decisões estratégicas, das diretrizes, né? Dou pitaco às vezes, né? Sempre que eu não sou chamado, eu dou opinião. E então, pensando numa sequência lógica, esses contratos, eles estavam vencendo ou eles estão sendo antecipadamente encerrados? Não, todos foram antecipados, né? Então tem uma receita extraordinária de multa para entrar para o fundo. Tem uma receita extraordinária de multa e de aviso prévio, né? Mas acho que um dos contratos ia vencer no final desse ano. Tem um contrato que é mais curto, né? Então, é uma questão de obviamente, colher as multas. A nossa ideia sempre foi, em todos os fundos, a gente procura linearizar o dividendo, né? Para dar uma certa, vamos dizer, expectativa para o investidor de que esse fundo dá X% ao mês, né? Então, a gente procura linearizar, isso que a gente vai continuar fazendo. O último mês no Helg foi um mês bacana. Aliás, os últimos 3 meses deu acima de 0,9. Então, a ideia é procurar, tentar manter, não estou prometendo, mas manter esse nível através da linearização. Então, é para deixar claro para o investidor, né, aquele que assiste o Fatos Relevantes é bem atento, bem detalhista, mas é possível que vá acontecer, se concretizando as saídas. Vem um pagamento de multa, a gente já está no mês 8, você tem que distribuir ao longo dos próximos meses, pode até aumentar um pouquinho o rendimento, mas não é uma receita recorrente, muito pelo contrário, né? O que vem depois é uma vacância e o fundo tendo que absorver os custos dos imóveis vazios até que consiga alocar novamente, né? Exato. A gente, se eventualmente a multa exceder o valor desse dividendo mensal, a nossa ideia dentro do semestre é reter para poder distribuir quando acontecer a ausência desses aluguéis. Essa é a nossa estratégia. Tá joia. Moise, obrigado, viu? Sempre bem-vindo aqui. Valeu. Obrigado a você, Arthur. Sempre um prazer. Um abraço. Que figura, né?
Tá aí, primeira participação de gestor na semana, vamos ter mais duas, fatos relevantes fica muito mais completo assim, né? Você participa no cara a cara, mandando suas perguntas, os convidados aparecem e os gestores gravam durante a semana. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking